Muito bom dia a todos e a todas. Vamos recomeçar a reunião com uma outra audição, agora com a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e de Energia, João Galamba, a quem agradeço naturalmente esta anuência ao convite e a sua presença. Esta audição foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, é todo o conhecimento que é sob a aprovação do pedido de 2020 e a avaliação dos seus impactos estratégicos. Já é do conhecimento de todos a grelha de intervenções, ou seja, 2 minutos para a apresentação do requerimento pela parte do Grupo Parlamentar, depois seguir-se-á uma intervenção no máximo de 8 minutos pela parte do Sr. Secretário de Estado e de seguida faremos uma ronda de intervenções pelos grupos parlamentares, de 4 minutos para cada grupo parlamentar e, no fim, uma resposta global na ordem dos 10 minutos pela parte do Sr. Secretário de Estado. Portanto, está estabelecida a grelha, é do conhecimento de todos. Creio que estamos em condições de iniciar e, nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro para fazer a apresentação do requerimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhes. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados que nos acompanham. Sr. Secretário de Estado, o objetivo do requerimento é simples e é a terceira vez que o Parlamento é chamado a dar parecer a um plano deste, a este plano, e foi entendimento que, até por força de termos sabido que quando começamos a discutir este plano ainda não estava aprovado o anterior, embora o processo já tivesse sido concluído há algum tempo aqui na Assembleia também, de que seria importante valorizarmos o envolvimento do Parlamento nesta matéria. E porquê? Porque, de facto, quando o Governo propôs ao Parlamento que ele se envolvesse nisto, criou alguma dificuldade. Eu já estava aqui, quando, ainda na Comissão de Economia, o deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, que foi o deputado relator, nem sabia bem como é que o Parlamento poderia, de alguma forma, participar nisto, pelo déficit técnico que existe no quadro parlamentar, como o Sr. Estado sabe, porque é parlamentar também de origem. E assim sendo, com esta maturidade, sendo o terceiro processo, foi entendimento do PSD, até porque, coincidentemente ou não, eu sou o deputado relator deste relatório, que seria importante valorizarmos o nosso papel e ouvirmos as entidades, explorarmos aquilo que os diversos parceiros contribuíram e também o papel que o Governo dá relativamente a esta matéria, que é um plano estratégico muito importante. E, por isso, entendemos que seria, de facto, mais uma peça-chave para concluirmos este processo, valorizando desta forma o envolvimento de todas as partes, e é essa que é, digamos, a origem do requerimento que o PSD fez. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para a intervenção inicial o Sr. Secretário de Estado. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria elogiar o requerimento do PSD. Acho que é muito importante. Eu tive a prestar atenção às audições, à audição anterior e acho que foi esclarecedora, é enriquecedora do trabalho parlamentar. Já agora, não me levem a mal, se pudesse sugerir, também se calhar fazia sentido acrescentar alguns utilizadores da rede, sei lá, por exemplo, os grandes industriais, a DECO, acho que assim mimetizava-se quase o próprio Conselho Tarifário da ERSA, onde estas questões são formalmente discutidas. Portanto, não vejam isto como uma crítica, vejam só como um complemento. Senhoras e senhores deputados, o caminho para atingir a neutralidade carbónica até 2050, tendo em vista os ambiciosos objetivos da União para 2030, implicou que Portugal terá de responder de forma empenhada ao desafio da transição energética com o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, apostando numa economia assente em recursos renováveis endógenos e que utiliza todos os seus recursos de forma eficiente. Embora todos os setores de atividade tenham de contribuir para a redução de emissões de gases, na próxima década será, sem dúvida alguma, o setor da energia aquele que terá de dar o maior contributo para esta redução. Como é sabido, queremos atingir uma incorporação de 47% de fontes renováveis no consumo final de energia em 2030 e alcançar este objetivo implica, entre outros, que Portugal terá de duplicar a capacidade instalada em tecnologias para a produção de eletricidade a partir de fontes de energia renovável, por volta do ano de 27, 28, de modo a que no mínimo 80% da nossa eletricidade seja renovável em 2030. Para alcançar este objetivo é crucial o aumento da produção de energia solar. E foi exatamente com o objetivo de inverter a situação um pouco caricata em que Portugal se encontrava, um dos melhores recursos, não o melhor recurso solar da Europa e um dos mais reduzidos desenvolvimentos na capacidade instalada, lembrando que a Alemanha e a Inglaterra, esse colosso solar, têm um peso maior do solar fotovoltaico no seu mix energético do que Portugal.
e, ao mesmo tempo, garantir o reforço da capacidade renovável de origem solar, que o Governo procedeu em 2019 a importantes alterações legislativas no setor elétrico, abrindo a possibilidade da obtenção do ponto de rede através de duas grandes formas. Quer seja através de acordos bilaterais com o operador de rede. Nesta circunstância, quando não há rede, nós temos, no fundo, três maneiras de obter ligação à rede. Há um mero pedido, que tem um elevado risco porque pode ser sempre resgatado para leilões, através de leilões, onde leiloamos capacidade disponível ou capacidade prevista nos pedirdes e nos pedirdes que irá estar disponível, e, portanto, leiloamos essa capacidade, desta maneira optimizando a utilização de rede. Eu vou dar um exemplo, a linha Ferreira do Alentejo-Tavira, que já estava prevista há muitos anos no pedirte, e que era necessária para garantir a segurança de abastecimento do sul do país. Quando a Central de Sines encerrou, nós antecipámos a construção dessa linha, que já estava prevista, por duas razões. Porque ela tornou-se necessária para garantir a segurança de abastecimento em virtude do encerramento de Sines, e porque também nos permitiria disponibilizar capacidades para leiloar, e assim neutralizando o custo dessa rede, no fundo. Quem paga o custo dessa rede vão ser os projetos que se irão ligar desta forma. Se não se ligassem esses projetos, nós teríamos uma linha que teria apenas como objetivo garantir a segurança de abastecimento e não garantir a segurança de abastecimento e escoar produção solar. E assim optimizamos o investimento e reduzimos os custos para os consumidores, já sem falar, obviamente, do benefício que os consumidores terão dos próprios projetos solares pela sua estrutura de tarifas. Neste momento, existe no mercado muito mais procura para a produção de eletricidade do que disponibilidade de rede, pelo que a implementação do mecanismo de leilão é, na opinião do Governo, aquele que melhor permite gerir e valorizar a escassez. Desse modo, beneficiar os consumidores. Os lotes que foram colocados em ambos os leilões, 2019 e 2020, correspondem a pontos de ligação à rede com capacidade de ligação disponível ou a disponibilizar no curto prazo, decorrente dos investimentos em curso por parte dos operadores de rede. A rede dará a necessária resposta para garantir que estes projetos cumprem o seu objetivo, garantindo que Portugal está no bom caminho para alcançar as metas a que se propôs. Outra importante medida implementada para fazer face à escassez de capacidade de ligação à rede e que garantirá que as metas são alcançadas é a possibilidade de acordos bilaterais entre o promotor e o operador de rede. Portanto, no fundo, como temos uma elevadíssima procura por projetos de produção, o Governo trata e coordena uma parte, que são os leilões, consegue programar e planear melhor, no fundo vai optimizar os pontos de rede existentes onde se podem ligar, mas obviamente que não proíbe a possibilidade de outros produtores, livremente da sua iniciativa, pedirem licenças. Há uns que poderão pedi-las e há capacidade de rede, outros poderão pedi-las e não há capacidade de rede. E aí existem os acordos bilaterais, quer com a REN, quer com a E-Redes, em que, no fundo, são os próprios promotores que pagam o CAPEX, o investimento necessário para criar capacidade adicional de rede, aliviando dessa maneira os consumidores de eletricidade desse custo. E assim conseguimos garantir que, seja por via dos leilões, seja por via de capacidade disponível, que pode sempre ser caçada para os leilões, ou por criação de nova capacidade totalmente às expensas dos promotores, nós conseguimos ir cumprindo, aproximando-nos das metas com que o país está comprometido para 2030. Neste momento já existem acordos assinados e outros em vias de ser assinados após a conclusão dos respectivos estudos. E os primeiros projetos irão para o terreno já este ano, contribuindo para alavancar o impacto positivo nos custos a pagar pelos consumidores, porque estes projetos vão ao mercado com custos mais competitivos. A visão de um sistema elétrico fortemente descarbonizado não se esgota na disponibilização de capacidade de ligação de novos projetos solares. A visão de um sistema mais descentralizado e mais digitalizado, capaz de responder ao desafio da eletrificação do consumo de energia e que assegure níveis adequados de qualidade de serviço e segurança de abastecimento, não será possível sem uma nova concepção e orientação estratégica que considere todas estas variáveis. Para garantir uma verdadeira integração de todas as variáveis, redes inteligentes, computadores inteligentes, armazenamento, produção local, veículos elétricos, e independentemente da configuração que venha a ser adotada, é fundamental que os instrumentos de planeamento, como é o caso do pedir, incorporem todas estas dimensões, sob pena de se atrasar o desenvolvimento e as metas com que o país está comprometido. Pese embora se tenha verificado um hiato temporal no processo de apreciação e aprovação pelo membro do Governo responsável pela área de energia, o pedir de 2018 foi aprovado em maio de 2021, de forma a garantir que os investimentos necessários na rede de curto prazo, 2019 a 2021, são implementados. Chamava aqui apenas a atenção que parte deste atraso se deveu ao facto de nós, simultaneamente a isto, estarmos a desenhar
um modelo de concessão da baixa tensão, do Inesctec ter feito um estudo sobre visão estratégica de rede e, portanto, nós atrasámos um pouco a aprovação do pedido exatamente por isso. Não nos fazia muito sentido, no momento em que havia um conjunto de indefinições quanto ao modelo a seguir e que estavam os estudos a ser feitos e que estávamos a apresentar o modelo que iríamos propor para a baixa tensão à Associação Nacional de Municípios, aos municípios e às áreas metropolitanas, nós adiámos um pouco a aprovação desse plano exatamente por isso, mas após essa consulta e após termos um modelo estabilizado, estávamos em condições de aprovar e assim o fizemos. Não quero mais lembrar que foi o Governo PS que aprovou o primeiro Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte e Eletricidade para a próxima década, o PEDIR-T 2018-2027, num montante total de investimento de cerca de 535 milhões de euros na rede de transporte e eletricidade. É precisamente o PEDIR-T que, em termos de planeamento de rede, precede o PEDIR-D, ditando a articulação entre instrumentos de planeamento. O planeamento da rede elétrica é da competência do Operador de Rede Nacional de Transporte, em articulação com o Operador da Rede Nacional de Distribuição, e, neste sentido, o PEDIR deve ser compatível com o PEDIR-T e não ao contrário, e incluir a identificação dos principais desenvolvimentos futuros da expansão de rede, razão pela qual, no decorrer do processo de elaboração do PEDIR-T, compete ao Operador da Rede RNT emitir o respectivo parecer, e não o contrário, ou seja, a EDP não emite parecer sobre o PEDIR-T, acho eu, emite? Não emite, só emite a REN. Este Governo tem promovido importantes alterações no sistema elétrico nacional no sentido de conferir maior optimização da rede. Referi os leilões, mas é importante também referir que nós, já na alteração legislativa que fizemos em 2019, abrimos espaço para a hibridização. A hibridização é muito importante, aliás, por algumas, foi referido aqui nas audições anteriores, como o solar produz cerca de 2.000 horas por ano, o eólico, dependendo da zona do país, em média 2.000 e tal, quase 3.000, há uns acima de 3.000, uns abaixo de 3.000, mas o importante aqui é que a hibridização, ao permitir a mistura de fontes complementares com o mesmo ponto de injeção, permite reduzir o tempo ocioso dessas mesmas infraestruturas. Ou seja, se eu tiver um parque solar ligado a um nó de rede que só funciona 2.000 horas, se eu lhe acoplar um eólico e se puser baterias ou outras fontes renováveis, nós podemos aumentar a percentagem de utilização dessa rede e, portanto, para a mesma produção de energia, precisamos de menos rede adicional. E, portanto, isso é uma forma de optimizar os investimentos já feitos, elétrica, financeira e ambientalmente, porque constrói-se menos linhas, gasta-se menos dinheiro e, portanto, parece-nos uma boa maneira de optimizar. Nós estamos a fazer isso, queremos também agora, estamos a finalizar uma alteração muito significativa de toda a legislação elétrica e uma das coisas que queremos também é iniciar o repowering, ou seja, com a evolução das tecnologias eólicas, nós antes tínhamos aerogeradores, até aerogeradores em Portugal com 500 kW, portanto, temos aerogeradores pouco potentes e nós conseguimos, para a mesma área, portanto, com o mesmo impacto ambiental, reduzir o número de aerogeradores, portanto, reduzir o impacto ambiental ou a implantação territorial e produzir muito mais energia. Portanto, nós estamos a criar um sistema de incentivos para que os operadores eólicos possam reduzir o número de aerogeradores, renovar o seu equipamento e até aumentar um bocadinho a potência de injeção, dando um incentivo para que este investimento aconteça e assim conseguirmos cumprir as metas do PNEC de aumento significativo do eólico em Portugal, mas sem construção de nova linha, mas antes otimização de todos os ativos existentes. Sr. Secretário de Estado, queria só lembrar que já está ultrapassado o tempo largamente. Outras alterações que fizemos, destaca-se a melhoria dos procedimentos associados à obtenção dos títulos de reserva de capacidade, a melhoria de alguns aspectos do licenciamento, que estamos agora ainda a tentar optimizar ainda mais nesta revisão legislativa, a densificação do enquadramento de sistemas de armazenamento de energia, a melhoria dos procedimentos de planeamento e gestão das redes de transporte e distribuição de eletricidade, entre outros relevantes. Vou dar um pequeno exemplo, só para terminar. Vamos obrigar os operadores de rede a disponibilizar online uma espécie de uma fotografia da rede em que quem quiser pedir licenças ou quem quiser planear os seus investimentos tem uma ideia das capacidades existentes, onde é que elas são existentes e isto vai ser feito de forma dinâmica para tentar termos uma maior disponibilização de informação sobre o que é que a rede comporta, onde é que comporta e de que modo é que comporta e essa informação ser pública e transparente para todos. Estamos a incluir isso na nova lei. No que respeita ao planeamento de rede, estou mesmo a acabar, Sr. Presidente, mais propriamente os planos de investimento, o nosso objetivo é robustecer a componente de avaliação ambiental desses planos, transformando-os em planos setoriais.
Por esta via, garante-se que as especificidades próprias deste setor sejam observadas e atendidas pelas políticas públicas, baseadas em processos de consulta e participação da sociedade, num amplo processo de discussão e reflexão coletiva sobre a atual situação do setor. O planeamento de rede, que atualmente é efetuado tendo em conta diversos critérios, segurança de abastecimento, qualidade de serviço em todos, assenta em grande parte no reforço e construção de nova rede. Esta situação vai se alterar significativamente e eu vou mesmo terminar aqui. Uma das matérias que nós vamos incluir agora na nova legislação e que vamos obrigar os 2 operadores de rede a respeitar é: só se constrói nova rede depois de demonstrado que todas as outras alternativas foram esgotadas. Ou seja, o que é que tradicionalmente existia? Quando havia estrangulamentos, falta de capacidade, a resposta quase, estou a exagerar, pavloviana, era mais rede, mais ativos de rede, mais subestações, mais linhas, mais postos de transformação. Obviamente que pode dar-se o caso disso ser necessário, mas isso não é forçosa e necessariamente sempre necessário, depende. E, portanto, nós vamos obrigar os operadores de rede a esgotar as alternativas, nomeadamente a gestão da procura, armazenamento, mercados de congestionamento local e nacional de serviços de sistema, e só depois de demonstrado que tudo isso foi esgotado é que se avança para a construção de rede. Porque senão tínhamos aqui um problema, podíamos ter aqui um problema de sobredimensionamento da rede, em que para matar uma mosca se utilizava um canhão. Nem sempre é necessário construir mais uma subestação ou mais uma linha para responder a um determinado problema de congestionamento. Há outras soluções que podem ser mais custo-eficientes, ambientalmente melhores, e nós queremos consagrar isso na nova lei. E pronto, a visão do Governo é que tanto a legislação como a regulação devem promover a inovação e que queremos muito que a transição energética seja simultaneamente um processo de descarbonização e de redução de emissões, mas também que seja um processo de redução gradual, mas sustentável do preço da eletricidade para as famílias e para as indústrias portuguesas. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa por termos cedido um bocadinho o tempo. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à fase das intervenções dos grupos parlamentares. Ao momento tem indicação de intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. Se porventura outro grupo parlamentar ou alguém do outro grupo parlamentar que nos esteja a acompanhar via Skype e tenha por intenção fazer intervenção, faça o favor de indicar para ser naturalmente incluído nesta mesma ronda. Pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor. Muito bom dia. Está-me a ouvir, Sr. Presidente? Estamos perfeitamente a ouvir e a ver. Faça o favor. Muito bom dia. Agora deixamos de o ouvir, por qualquer motivo. Creio que agora está bem. Agora sim. Bem. Bom, estava a cumprimentar. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Como é sabido, o Plano de Desenvolvimento e Investimento na Rede de Distribuição reflete um conjunto de investimentos muito importantes para a expansão e valorização da Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade, e estamos a falar de um investimento de cerca de 889 milhões de euros. Mas, na verdade, o debate sobre este instrumento não pode deixar de considerar o contexto em que se insere a política de ambiente e a ação climática e, concretamente, a política energética. Portanto, não se trata apenas de discutir este instrumento, mas também ter o pano de fundo quanto à política energética e ao desempenho que Portugal tem tido neste domínio. Ora, como se sabe, Portugal foi o primeiro país a comprometer-se com a neutralidade carbónica até 2050, estabeleceu um roteiro específico para lá chegar, às metas, e desenvolveu planos e estratégias para o efeito, entre os quais o Plano Nacional de Energia e Clima, de 2030, com medidas e metas concretas, que foi falado já esta manhã, e tem também conseguido alcançar resultados estes que vale sempre a pena sublinhar, porque se trata de um desempenho positivo do país. E aqui, entre 2015 e 2019, Portugal reduziu 26% as emissões de dióxido de carbono, e estamos a falar ainda sem contabilizar o encerramento das centrais a carvão. Foi dos melhores desempenhos na Europa e alcançou este resultado com crescimento económico, e crescimento económico nesse período também bastante relevante, com anos acima da média da União Europeia. Nas renováveis, em 2020, como é sabido, Portugal foi o 5º país na União Europeia que mais produziu eletricidade a partir de renováveis. E é por isso mesmo que a Comissão Europeia considera mesmo que Portugal é dos países que está em melhores condições para cumprir as metas climáticas para 2030 e, portanto, este é o pano de fundo daquilo que é o trabalho que tem vindo a ser feito
quer pelo Estado, pela ação governativa, pelas instituições e também pelas empresas. Mas, obviamente, não nos damos por satisfeitos. A ação climática exige um esforço continuado e ainda mais acelerado, e especialmente no domínio da energia, que é um tema-chave. E é por isso mesmo que a ação climática é uma prioridade no PRR e no Portugal 2030, em que, no conjunto, temos um valor previsto nesta área de 13 mil milhões de euros, quase que é um valor só de um PRR no próximo ciclo de fundos comunitários, especificamente para a transição climática, e isto diz bem da aposta e da prioridade que é atribuída a este domínio. Ora, e é neste contexto que também o PDIR tem um papel essencial, nomeadamente para assegurar uma transição para uma energia de baixo carbono, reforçar a rede para acomodar o aumento do peso das energias renováveis, que tem aumentado no país e que cria postos de trabalho, onde foram criados já 10 mil postos de trabalho nos últimos anos por força do investimento das energias renováveis, e também para garantir qualidade de serviço. É também um dos objetivos deste plano. E é neste sentido que lhe deixo duas grandes questões. A primeira, que tem a ver com uma dimensão estratégica. Se, de facto, o PDIR está em linha com o PNEC 2030 e se permitirá concretizar as metas que estão inscritas neste plano, isto é, se este plano vai ter uma contribuição efetiva para a redução dos gases de efeito de estufa e se permitirá também dar resposta às necessidades de ligação à rede das fontes de energia renovável, como sendo a fotovoltaica, que tem, como sabemos, estado em crescimento em Portugal. Segunda questão muito importante tem que ver qual o reflexo que perspectiva quanto ao impacto do PDIR nos preços pagos pelo consumidor final. Foi-nos dito esta manhã, nomeadamente pela Redes, que estes investimentos não terão um aumento de preços no consumidor. Gostaríamos de escolher a sua opinião sobre este tópico também. E, por outro lado, pergunto se nos pode dar conta daquilo que é o posicionamento de Portugal no contexto europeu ao nível do custo da eletricidade para os consumidores e como é que vê o futuro quanto ao custo da eletricidade para os portugueses. São estas questões que deixo à consideração do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradeço-lhe a introdução, a forma como já foi adiantando alguns dos temas, e permita que lhe diga de início que quando eu questionei numa audição regimental, na qualidade de deputado relator deste relatório, sobre algumas questões, aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse na altura foi muito diferente daquilo que disse agora, relativamente à questão do atraso, até à forma como desvalorizou a importância deste plano, o que levou-nos a questionar a todos é porque é que o Parlamento é que está envolvido nisso, se o próprio Governo acha que, independentemente, e as palavras são suas, da aprovação ou não, o investimento faz. Quer dizer, verifico agora, e enfim, terá sido um excesso de linguagem ao momento, que está a ser retificado, e bem, porque de facto tornava-se incompreensível que o Governo tivesse solicitado à Assembleia da República para se envolver nisto, porque é na proposta do Orçamento de Estado que se incluiu, digamos, o envolvimento do Parlamento nesta matéria, e depois a tutela, em audição regimental, dizer isso tanto vale como deu, porque haja ou não haja aprovação, o investimento vai-se fazendo. E por isso é importante esclarecermos isso, porque já na altura me pareceu que não deveria ser assim, e fico satisfeito, enquanto cidadão, que assim não seja, e que de facto que estas coisas sirvam para alguma coisa, nomeadamente para termos aqui algumas balizas de escrutínio e de transparência que são muito importantes. O Sr. Secretário de Estado disse que uma das formas de se efetuar as ligações são exatamente, há também, digamos, uma negociação direta entre os produtores e a própria REN, e o que eu gostava de perguntar é se isso tem algum pressuposto enquadrador, ou seja, é à la carte, depende do parceiro, do produtor privado que está de um lado e depende de quem está a decidir a REN do outro lado, quais são os pressupostos, ao fim e ao cabo, que se são transparentes, são conhecidos, ou se de facto variam de situação para situação. Uma outra questão tem a ver com aquilo que tem com a articulação entre dois planos estratégicos importantes, quer da distribuição, quer do transporte. Enfim, que resultou muito também daquilo que fomos ouvindo na audição anterior, se não valeria a pena que isto fosse um plano único, para que de alguma coisa as casassem ou não. Qual é que é a dificuldade de ser assim, qual não é, seria vantagem ou não, é uma questão que se coloca a partir do momento em que ouvimos sistematicamente as entidades a dizer da importância absoluta da interação, da integração dos dois planos. Por isso era uma das questões que eu levantava. Uma segunda também tem a ver, enfim, com a questão da distribuição, tem a ver com algumas matérias que têm vindo a ser reportadas ao grupo parlamentar por parte das dificuldades do acesso ao autoconsumo.
se de facto já há aí novidades. Não há de desbloquear, porque o recurso, contadores inteligentes, qual é o pontapé de saída que deu dado, se deu ou não deu, porque de facto hoje as mensagens que nos vão chegando são da dificuldade de facto dessa vertente da distribuição ser uma realidade que eu acho que iria contribuir imenso também para a descarbonização, enfim, tudo isto. Diz-lhe ainda que um dos alertas que enfim, na documentação vem da Autoridade da Concorrência, que alerta para o facto das questões da baixa tensão estarem excluídas aqui e do impacto que este investimento pode ter na tarifa para os cidadãos, na tarifa de eletricidade. E por isso, perceber aqui, ainda por cima, confirmando agora que essa negociação foi aquela que teve na origem do atraso da aprovação do pedido do plano, 2020-25, acho que é isso, se há alguma coisa que nos pode trazer isso, até porque é um processo que se vai arrastando. Nós já tivemos audições aqui bastante interessantes, promovidas ainda na legislatura anterior, quando isto ainda era assunto da Comissão de Economia e não do Ambiente, e a verdade é que seria importante percebermos o impacto disso. Uma última questão que também deixei aos países anteriores tem a ver com a questão da avaliação ambiental estratégica. As dúvidas que subsistem, ou que resultam da análise documental, é de facto de que se vale a pena atualizar, se não vale, se isso foi pensado, se foi descartado, porque estamos a dizer que existia uma do plano anterior, os planos vai aumentando os prazos de atuação, se de facto o Governo se sente confortável com a avaliação que existe, ou se de alguma forma está a pensar promover uma outra. E eram estas as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queria cumprimentá-lo em primeiro lugar. São duas questões muito breves e que, aliás, já vêm da audição anterior e que não tiveram uma resposta que fosse suficientemente esclarecedora e peço-lhe que nos ajude nestes pontos. Em primeiro lugar, tem que ver com o aumento do valor do investimento previsto no PDIRD, que inicialmente era de 30%, passou a ser de 20% depois na sequência do parecer da ERSE, um aumento de 20% face ao histórico dos últimos 10 anos. Nós perguntámos na audição anterior quais eram exatamente as rúbricas que justificam este aumento, ou seja, onde é que este aumento está concentrado. E era essa a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer. O que é que explica este aumento? E, em segundo lugar, ainda neste tópico, o que é que garante, qual é a garantia que temos de que este aumento não tem impacto tarifário relevante para os consumidores? Foi essa a garantia que nos foi apresentada na audição pelos intervenientes. Nós gostávamos de perceber melhor como é que isso acontece, ou seja, havendo um aumento de 20% nos investimentos na rede, como é que a tarifa de redes vai manter-se estável para os consumidores? Qual é o mecanismo que garante que isso possa acontecer dessa maneira? Quais são as receitas que existem em termos de rede que compensem este aumento do investimento e não façam com que ele seja oneroso para os consumidores? A segunda questão que lhe queria colocar tem que ver com a adaptação da rede à nova produção solar e a esta situação que temos neste momento, que é um bocadinho paradoxal. Temos, como foi referido ainda agora pelo engenheiro João Conceição na audição que fizemos, 9 gigawatts, pedidos correspondentes a 200 gigawatts de potência, quando o PNEC prevê em 2030 que possamos atingir os 9. E, portanto, há aqui uma desproporção de tal ordem que eu gostava de perceber melhor como é que o Governo pretende gerir esta avalanche burocrática e de avaliação, que necessariamente tem que ser feita com rigor, quando ela ocorre nesta dimensão. E ao mesmo tempo que isto sucede um fenómeno que aparentemente é paradoxal face a estes números, que é o de termos ainda de toda a potência solar que foi licenciada na sequência dos leilões, não termos ainda qualquer central em funcionamento. E, portanto, existir aqui um atraso no processo
que faz com que exista uma vertigem gigantesca dos investidores em busca de licenças, mas depois uma falta de vontade de concretização que se manifesta no facto de toda a potência leiloada não termos ainda um único megawatt em produção. E, portanto, o que eu lhe perguntava era qual é o calendário que o Governo com que o Governo se pode comprometer em termos de entrada em produção da potência solar do processo dos leilões e como é que pretende assegurar mecanismos de transparência quando este modelo produziu uma avalanche destas dimensões em termos de procura de licenças. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado da Energia e as pessoas que o acompanham. E a primeira questão tem a ver com, de alguma forma, um registro que já não é novo de discutirmos os pedidos com algum atraso relativamente aos anos em que eles reportam. O pedido de 2016 foi aprovado apenas em junho de 2018, o 2018 também teve um atraso e deveria ser até o período 19-23, e este pedido de 2020 está a ser discutido já bem no segundo semestre de 2021. Gostaríamos de perguntar se, além das razões já apresentadas pelo Sr. Secretário de Estado na sua intervenção inicial, há também um elemento de falta de coordenação entre diversas entidades públicas e entre estas e as concessionárias que justifique este atraso. Uma segunda nota que já também demos na anterior audição, que tem a ver, enfim, com a nossa opinião de que deve haver um outro tipo de planeamento do setor energético mais integrado e que inclua também um plano relativo à produção, porque não existe nenhum plano para a produção de eletricidade e aí são os privados e o mercado que domina de forma totalmente, numa visão privatista, o funcionamento e a organização da energia e que com certeza não respeita aquilo que é o interesse público, mas mesmo num outro plano mais geral, a necessidade de haver um plano nacional energético. Consideramos que o PNEC não corresponde nas suas metodologias, no seu conteúdo, àquilo que deveria ser um plano integrado sobre política energética, que integrasse as vertentes ambiental, climática, de ordenamento do território, de políticas económicas setoriais e de mobilidade de pessoas e mercadorias. Seria necessário um plano energético que fosse muito mais amplo do que temos com o PNEC 2030 e, portanto, também deixar esse registro. Quanto ao pedido, que é aquilo que hoje aqui analisamos, nós ouvimos na audição anterior que não haveria qualquer reflexo sobre as tarifas. Ora, quando se diz que o peso destes investimentos nas tarifas é de 11% e há um aumento de 20% desse investimento, temos que perceber melhor como é que se pode afirmar, como é que se pode garantir por parte da E-Redes que não haverá qualquer tipo de repercussão na tarifa. E gostaríamos também de saber se o Sr. Secretário de Estado pode dar a mesma garantia de que, sabendo que a estrutura regulatória está implícito que o custo desses investimentos são repercutidos na tarifa, como é que se pode garantir que este aumento não tem qualquer tipo de reflexo na tarifa? Essa é uma questão importante e, se tem, que reflexo é que se prevê? A segunda questão, referiu na sua intervenção inicial, o tema dos leilões do solar. É um tema que temos falado já diversas vezes e que nós já temos questionado sobre o assunto da atribuição ou não de direitos perpétuos. Isto é um aspecto que nos parece importante na injeção, nos pontos de injeção na rede. E com que base legal é que são dados esses direitos perpétuos, sobretudo que são direitos perpétuos sobre uma rede que é em si concessionada por um determinado período. Portanto, temos uma rede que, que é concessionada por um determinado período, mas temos direitos de injeção na rede que são perpétuos. E gostaríamos de saber com que base legal é que se fazem esta atribuição de direitos perpétuos. Em último lugar, gostaríamos de também fazer uma questão que fizemos na anterior ronda sobre o crescimento das solicitações de produtores para entrar na rede, com esta descentralização da produção. O Sr. Secretário de Estado disse que primeiro que vai impor neste plano que primeiro sejam esgotadas todas as alternativas e só justificadas as alternativas é que se abre a possibilidade de investimentos na rede. Agora, num contexto em que a rede está atrofiada com a quantidade de pedidos de injeção na rede e que está esgotada, em que existe uma novidade que é esta bidimensionalidade da rede, que em vez de ser transporte da produção para o consumo, é transporte
para os dois lados, da produção para o consumo e também de volta para os produtores, se este estrangulamento e este esgotamento da rede não vai obrigar, de facto, a estes investimentos sejam feitos e à sua repercussão na tarifa dos consumidores, que é aquilo que essencialmente nos preocupa, e, portanto, gostaríamos também de saber até que ponto é que estes constrangimentos técnicos também não são uma preocupação por parte do Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo, ao momento, qualquer outra inscrição dos diferentes grupos parlamentares, e pergunto mais uma vez se alguém nos que está a acompanhar via web em representação dos diferentes grupos parlamentares pretende intervir. Se assim não for, e se não houver nenhuma indicação nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para esta resposta global das questões que foram agora colocadas, por um tempo máximo de 10 minutos. Faça a favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar pela questão dos acordos de rede, referida pelo Sr. Deputado do PSD. Portanto, nós quisemos, portanto, a rede que é construída é feita com base em pedir-des e pedir-des. Portanto, e o Governo controla a capacidade disponibilizada nesses planos, fazendo leilões. E onde não for leiloado, imaginemos que o Governo não quer lançar um leilão, não sei, num sítio com muito pouco sol, mas há um privado qualquer que entende que há lá capacidade e que ele quer lá fazer um projeto. Bem, pode pedi-lo e, se houver capacidade, pode ter essa ligação à rede. E o que é que nós fizemos a seguir? Percebemos que já havia outros países onde isto acontecia. E, portanto, à margem do contrato de concessão, nós permitimos que a REN e a EDP celebrem contratos para aumentar a capacidade de rede. E a DGEG, portanto, que é a entidade, no fundo, estatal, que gera o contrato de concessão, definiu termos de referência para essa aprovação. Ou seja, são públicos, foram definidos. Nós, no início, fomos todos surpreendidos, para ser sincero, não estávamos à espera que aparecessem estes pedidos. Aqui reconheço, nem nós, nem a REN, nem a ERSE, ninguém estava à espera disto. Estávamos à espera que, como os promotores têm que pagar a rede do seu bolso, e têm que pagar à cabeça, não é pagar em vários anos, têm que pagar à cabeça. Nós pensámos que iam aparecer, e aqui pensámos que iam aparecer meia dúzia de projetos, 10 projetos, e de repente aparecem 200 gigawatts. E a REN disse que nós não conseguimos processar isto. Então a DGEG definiu uma espécie de uma grelha com pontuações, ou seja, qual é o contributo para a gestão da rede, se já tem terrenos, portanto um conjunto de critérios. Estes critérios são públicos, podem ser consultáveis e se não estiver também posso pedir à DGEG para enviar. E o que a REN, no fundo, e a EDP fizeram foi aplicar essa matriz definida pela Direção-Geral. E da aplicação, portanto, do cruzamento dos pedidos e da aplicação dos termos de referência, sai uma lista, com uma hierarquia. No caso, se não me engano, no caso dos pedidos para o operador da rede de transporte, eles não analisaram os 200, analisaram agora não, 80, 90, já não sei, e fizeram uma hierarquia. E eles vão só neste momento analisar os 3.5 giga iniciais. E porquê? Porque nós não sabemos se estes projetos serão todos feitos ou não. Ou seja, pode haver uma empresa que faz um acordo com a REN diz-lhe, olha, isto custa 30 milhões de euros, e depois o projeto dela chumba na avaliação de impacto ambiental. Ou seja, portanto, no fundo, nós não sabemos, nem controlamos, nem determinamos, não é? Nós não podemos decretar que aquele projeto vai existir. Pode chumbar, pode a empresa ir à falência, pode haver várias coisas. Portanto, o que vamos fazer é avaliando por blocos. E o que é que a REN vai fazendo? Da aplicação dessa matriz, ao primeiro classificado diz, para reforçar a rede no sítio onde você pretende, custa X. E depois vai tentar optimizar esses investimentos, como vendo se outros projetos da lista encaixam nesse estudo sem alteração do estudo. Ou seja, faço um estudo para a empresa do Emílio Guerreiro e custa 30 milhões de euros. E depois vou ver se os projetos do deputado Jorge Costa, que estão ali nas imediações, encaixam lá dentro. Se encaixarem, então esses custos são rateados por todos. Qual é a vantagem disto? Temos mais projetos para o mesmo investimento e para cada promotor o custo pode ser menor. Para os consumidores é indiferente, porquê? Porque não são os consumidores que pagam o investimento na rede, neste caso isto não vai às tarifas. É tudo pago pelos promotores. Portanto, parece-nos a melhor maneira de continuar a permitir que, à margem dos leilões e dos pedidos, quem quiser e se interessar possa ter projetos de produção, que esse pedido tenha uma matriz que articule com otimização de rede, funcionamento de rede, impactos ambientais, tudo isso,
e que seja pública e transparente e, portanto, dá uma terceira hipótese, se alguém quiser, não havendo capacidade, pagar essa nova capacidade, acho que é vantajoso para todos. E, obviamente, que isto é integrado no planeamento de rede da REN e da EDP. Portanto, a REN não diz, se a empresa X vier dizer, olha, quer um projeto em Figueira do Alentejo, ele toma lá uma rede. Não é assim. Ou seja, ela enquadra esse pedido no planeamento de rede que já faz e tenta optimizá-lo. E os termos de referência ajudam a isso. Depois foi publicada a lista, isso é tudo conduzido pela REN, é auditado pela JEG, ou seja, a REN, quando publica a lista, a hierarquia da aplicação dos termos de referência, isso depois é validado pela JEG, ou seja, não é a REN que diz é assim, é a REN que diz nós propomos que seja assim, no nosso entendimento é assim, pois a JEG valida, vê se aquilo está bem, e assina por baixo a dizer, ok, esta lista está conforme aos termos de referência que nós definimos. Na questão do autoconsumo, o autoconsumo tem tido um grande crescimento, o autoconsumo coletivo e as comunidades menos, embora haja um grande número de projetos que nós estamos neste momento com uma equipa especializada na JEG a acompanhá-los. Qual é que é o problema destes projetos? E isto tem a ver com as alterações que estamos agora a fazer na legislação. Se eu tenho um pequeno hotel que faça um autoconsumo e quer injetar 2 kW na rede de vez em quando, isto é facilmente acomodável e não coloca qualquer problema nenhum. Qual é o problema da REN e da EDP? É que não surgiu nem 10. Surgiram 100, 200. E, portanto, é o que a REN diz. Quer dizer, eu consigo gerir a rede com uma injeção de 2 kW. Mas se nós somarmos os pedidos todos, já não estamos a falar de 2 kW, estamos a falar de 2 MW, e isso aí já pode causar problemas. Nós estamos também a responder a esse problema diretamente na legislação que estamos a alterar agora. No fundo, nós vamos definir uma cota anual que dispensa, para os autoconsumos coletivos e comunidades, que dispensa a consulta ao operador de rede. Isso vai acelerar imensos projetos, porque acontece muitas vezes, o projeto está pronto, eles pedem, mas a REN e a EDP têm um volume tão grande que muitas vezes dizem, não há capacidade. E, portanto, nós vamos mudar isso, nós vamos, por nível de tensão, definir volumes de injeção abaixo dos quais dispensam por completo até esgotar uma determinada cota anual. E vamos também introduzir a questão do planeamento probabilístico da rede e não o planeamento estático da rede, que é o que existe hoje. Portanto, no fundo, hoje a rede tira-se uma fotografia a uma realidade de produção de consumo com intervalos de segurança e está feito o planeamento de rede. Estou a exagerar, mas é um bocadinho assim. Nós vamos introduzir o planeamento probabilístico. Ou seja, muitas vezes a REN diz, há um projeto que se quer ligar a um sítio qualquer, e a REN diz, por causa de contingências N-1, não há capacidade de rede. O que é que isso significa? Que há um evento com uma probabilidade de menos de 1% muitas vezes, que se verificar, então isso tem que ser cortado e não há capacidade para injetar aquela capacidade. Qual é a posição do Governo? Ok, mas não vamos impedir projetos de se ligarem porque há um evento com probabilidade de 1%, o que devemos é introduzir essa restrição na própria licença e gerir dinamicamente esses constrangimentos. E o que é que isto vai permitir? Vai permitir otimização da rede, porque para a mesma rede vamos conseguir ligar mais projetos, pequenos, médios e grandes, portanto é para todos, e vai obrigar, obviamente, a uma gestão dinâmica que implica que só é possível como? Com digitalização e com uma mudança no modo como os operadores de rede operam. Portanto, nós estamos a introduzir isso tudo agora na legislação, exatamente porque quando fizemos a legislação do autoconsumo coletivo e das comunidades há 2 anos, sabíamos que ela tinha um caráter largamente experimental para todos os envolvidos. Para a ERSE, que não sabia como regular aquilo. Para os operadores que queriam lançar projetos que ainda não sabiam muito bem o que era um projeto de uma comunidade e como é que se fazia, e nós próprios, que também, e a Direção-Geral, portanto, este período de 2 anos foi um bocadinho um período de aprendizagem. O autoconsumo simples cresceu muito, tem tido crescimentos brutais, então agora com o preço da eletricidade como está ainda maior. As comunidades do autoconsumo coletivo mais lento, exatamente porque foi preciso aqui uma aprendizagem mútua e neste momento já reunimos todas as barreiras, dificuldades que existem e já as incorporamos todas na nova legislação. Portanto, muito brevemente, e vamos colocar isso em consulta pública, muito brevemente será público qual é a nossa proposta para todas essas questões, mas estamos plenamente cientes das dificuldades do autoconsumo e das comunidades, exatamente por este problema na ligação da rede, mas achamos que temos a solução para isso na nova legislação. Depois, obviamente, que quem participar na consulta pública o dirá, mas acho que é um avanço, uma melhoria muito positiva. E, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Na legislação anterior estava dito que quem quisesse um contador inteligente
que não tivesse já previsto que o fosse ter brevemente, podia requerê-lo e pagava ele. Vamos acabar com isso. Portanto, a partir de agora, quem quiser um contador inteligente tem-no gratuitamente. E porquê? Porque como nós queremos acelerar a instalação de contadores inteligentes, e no fundo aquilo é uma obrigação do operador de rede, não nos pareceu fazer qualquer sentido que imaginemos que há um condomínio que decide avançar no autoconsumo coletivo ou numa comunidade de energia, antecipando, face aos planos do operador, a necessidade de contadores inteligentes. E a pergunta que nós nos fizemos a nós próprios foi: faz algum sentido esses que se antecipam e que vão mais rápido, terem eles que pagar algo que, se fossem mais lentos, não pagariam? Não faz qualquer sentido. Portanto, essa, por exemplo, é uma das mudanças que fizemos na lei, ficam dispensados de pagar, e a lógica é, como isso já era uma obrigação e já seria um custo do sistema em algum momento, quem acelera não deve ser penalizado. É uma das alterações que fizemos e já está na nova lei. A BT nunca teve PDIRD. Os investimentos são todos, continuam a ser aprovados pela ERSE. No novo modelo e no âmbito das concessões, nós vamos introduzir, não um PDIRD, mas um maior controle, sobretudo por parte dos concedentes, leia-se, dos municípios, no plano de investimentos e no seu acompanhamento. Nós, neste momento, já terminámos as peças do procedimento e o caderno de encargos. Tivemos um grupo de trabalho bastante participado com a ERSE, com os operadores de rede não. Os operadores de rede não tiveram no grupo de trabalho. Foram consultados, mas não tiveram no grupo de trabalho. Com os concedentes, com o município, com o INESC-TEC que fez o estudo da rede e com a Direção-Geral da Energia e Geologia, com membros do meu gabinete. Nós já finalizámos as peças de procedimento e caderno de encargos. Estamos neste momento a aguardar comentários finais dos participantes no grupo de trabalho e, portanto, cumpriremos plenamente o novo prazo, a seguir à prorrogação, e não haverá nova prorrogação do grupo de trabalho. Portanto, estaremos em condições, muito brevemente, de lançar os concursos, obviamente que em estreita articulação com o concedente, que são as autarquias. A avaliação ambiental estratégica, neste momento não sentimos necessidade de atualizar, com as alterações que iremos introduzir no PDIRD e no PDIRD, iremos avaliar se justifica ou não. Ou seja, como são alterações tão significativas, como pretendemos transformar o PDIRD e o PDIRD num plano setorial, pode dar-se o caso de justificar uma nova avaliação ambiental estratégica. Estamos a avaliar e ainda não está decidido. Perguntas sobre feitas pelo deputado Jorge Costa, perguntou porque é que justifica o aumento. Bem, estamos a comparar com períodos anteriores de baixa de investimento, isso também foi dito pelo responsável da ER-Redes. A única coisa que eu posso dizer é, neste momento, o que se fala em todo o mundo da eletrificação dos consumos e da descarbonização é um enorme aumento do investimento de redes. Nós não estamos a ter um enorme aumento do investimento de redes. E este aumento do investimento de redes seria muito maior se não tivéssemos permitido a hibridização, introduzida a questão do armazenamento e a questão do repowering e do sobreequipamento, porque são tudo disposições que, tudo o resto constante, permitem instalar mais capacidade e produzir mais energia e, portanto, evitar custos de rede. Ou seja, o que se fala no mundo inteiro é de aumentos muito superiores a 20%. Há países em que se fala de duplicação dos investimentos em rede. Nós, olhando para a nossa rede e para as características do país, não vemos essa necessidade. Portanto, acho que estas são as razões. Porquê é que não há um aumento? O deputado Duarte Alves perguntou bem, se aquilo pesa 11% e aumenta 20%, porque isto é um sistema dinâmico e nós temos que entrar também com as quantidades e com a procura. Ou seja, com o aumento da eletrificação, com o aumento do consumo de eletricidade, com o aumento da produção em já está na rede, o custo também é diluído por... E, portanto, o custo unitário... Ceteris paribus aumenta, só que a análise ceteris paribus não tem grande utilidade, porque se nós estamos a falar de um crescimento da procura de eletricidade e, portanto, ou seja, há um denominador e um numerador, não é? Nós temos que olhar para os dois em simultâneo e é por essa razão que, apesar de termos um aumento de 20% do investimento, não há um aumento de 20%, ponderado por 11% nas tarifas. É por essa razão. E, portanto, não terá impacto na tarifa. Os volumes pedidos versus metas PNEC. Nós faremos, uma das coisas que nós também faremos agora na nova legislação é, vamos ter um melhor planeamento dos leilões. Coisa que não podemos ter agora porque não temos esta visibilidade de médio e longo prazo. Nós vamos incluir isso. É uma das novidades do PDIRD e do PDIRD. É, da mesma maneira que vão ter planos de investimento, que já têm os planos de investimento a 5 e 10 anos, vão ter que dizer
em que nós de rede é que será disponibilizada nova capacidade de injeção. E, portanto, isso permite-nos planear a longo prazo os leilões e permite articular também o planeamento de médio e longo prazo dos leilões que iremos fazer ao longo dos anos com os projetos que vão sendo instalados fora dos leilões. O que é que eu quero dizer com isto? Se de repente o autoconsumo e as comunidades não representarem 2 gigas, como está previsto no PNEC, mas representarem 5 gigas, nós não vamos precisar de fazer tantos leilões. Só que, à data de hoje, não conseguimos antecipar isso. Portanto, mantemos a meta dos 7 gigawatts descentralizado. Por acaso não é muito rigoroso. Se viram na audição anterior, produção descentralizada é o que se liga à rede de distribuição. Na definição elétrica da coisa. E, portanto, projetos de 49 megawatts, que são todos ligados à rede de distribuição, são projetos descentralizados igual ao autoconsumo. E só os que se ligam à rede de transporte é que são projetos centralizados. Mas pronto, isso são, às vezes induzem erro. Nós, o que adotámos no PNEC é 2 megawatts, não é de microcomunidades e autoconsumo, e 7 gigawatts são de injeção na rede, leia-se, ligados à rede de distribuição e transporte, mas sem autoconsumo. Obviamente, como estas realidades são todas interdependentes, isto é dinâmico, depende. Se de repente se instalarem agora 2 parques de 2 gigawatts, nós se calhar não precisaremos de fazer tantos leilões, depende. Mas depois também há realidades novas. Quando nós fizemos inicialmente o PNEC, não pensámos no hidrogénio, pelo menos para já. O hidrogénio consome eletricidade. Portanto, há muitos projetos que também estão a pedir, há muitos projetos desses acordos bilaterais que porventura não serão para injetar na rede elétrica, ou não serão inteiramente para injetar na rede elétrica, serão para parcialmente injetar na rede elétrica, parcialmente alimentar eletrolisadores para produzir hidrogénio. Portanto, o consumo de eletricidade global já iria aumentar por via da eletrificação, mas aumenta também por via do aparecimento do hidrogênio. Sr. Secretário de Estado, permita-me só fazer aqui uma observação, que já está ultrapassado largamente o tempo, mas entretanto, o Sr. Deputado Nelson Silva, do Grupo Parlamentar do PAN, também só chegou agora e compreende que virá de outras comissões com certeza, teria algumas questões a colocar. Sendo rápido, dava-lhe a palavra e depois o Sr. Secretário de Estado responde já a esta parte das questões que o Sr. Deputado Nelson Silva colocar. Ok, muito bem. Quer que eu responda a seguir a tudo, é? Sim, okay. Coloca e já responde de seguida a tudo, até porque até ao momento ainda não ultrapassamos o tempo previsto para esta audição, mas estamos em via de tal e, portanto, fazemos assim, adiantávamos e dou a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva, então, para ser o mais rápido possível na colocação de questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aqui também pela flexibilidade. Agradecer aqui ao Sr. Secretário de Estado a presença. Como sabe, e como todos sabemos, a aposta nas energias renováveis é fundamental e um pilar estratégico para o país, quer seja pela descarbonização, seja pela redução da dependência energética. Nisto, como disse, acho que estamos todos de acordo. Existem, contudo, aqui 2 variáveis em que não estamos efetivamente de acordo, que são os impactos ambientais e as opções sociais resultante da aposta nas energias renováveis prosseguidas por este Governo. E, obviamente, estamos a falar nas grandes centrais solares versus a microprodução generalizada. A implementação do PDIR-DE 2020 é fundamental para a aposta nesta mesma microprodução e nas comunidades energéticas. Além disso, de acordo com o estudo realizado pelo INESCTEC, e aqui passo a citar, estimação do impacto do PDIR-DE 2020 nos vetores de investimento e monetização dos benefícios. Eles consideram que os custos associados com potência cortada associada a um eventual subinvestimento são substancialmente superiores aos valores de investimento que evitam essa potência cortada. E pergunto se a implementação deste plano irá possibilitar uma aposta massiva na microprodução e nas comunidades energéticas, ou se, ao contrário disso, pretende direcionar para outros tipos de produção, designadamente as grandes centrais solares. E os investimentos na rede de distribuição em baixa, quando é que serão executados? Pergunto também o que falta ao Governo para aprovar este plano. Por último, relativamente à avaliação ambiental estratégica do plano que a EDP defende que não deve ser realizado. Estamos em total desacordo e esperamos que o plano não seja dispensado dessa avaliação. Se, por um lado, concordamos com a importância e urgência da execução do plano, por outro lado, os aspectos ambientais nunca podem ser descurados. Pergunto se este plano vai ser alvo, então, da avaliação ambiental estratégica. Obrigado. Penso que foi conseguido. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Secretário de Estado, para responder às questões anteriores que faltavam e estas colocadas agora pelo Sr. Deputado do Nelson Silva, creio que 5 minutos para terminarmos esta audição, para estarmos dentro daquilo que era o tempo estipulado para esta mesma audição. Não pode ser mesmo mais. Sim, sim, já é estamos muito rápido. sentados à espera. A falta de concretização solar, bem, nós tínhamos 3 anos de prazo para os projetos se instalarem, depois foi prorrogado por causa da pandemia, que perturbou isto tudo, como é evidente, mas nós já temos licenças, cerca de metade do primeiro leilão já está licenciado e já há projetos em construção, no terreno. Eu já estive, aliás, num em Arraiolos, em que se pode ir lá ver, e tem já as estacas para os painéis. Sobre a ideia dos direitos perpétuos, Sr. Deputado, a licença sem prazo é uma realidade desde o fim da produção vinculada, portanto não tem nada a ver com os leilões. Hoje, as licenças não têm prazo, logo são perpétuas. E, portanto, é assim há 15 anos e não é nenhuma característica dos leilões, ou seja, não foi uma benesse que demos a ninguém no âmbito dos leilões. As licenças hoje não têm prazo. E, portanto, as dos leilões também não têm prazo, como todas as outras licenças. As licenças que tinham prazo eram as licenças vinculadas. À medida que essas vão acabando, e vão acabar agora com o fim, vai acabar agora o CAI do Pego e depois o CAI da Tapada do Outeiro, quando acabar deixa de haver produção vinculada em Portugal e, portanto, todas as licenças elétricas são sem prazo. Não é uma característica dos leilões. Respondendo às questões levantadas pelo Sr. Deputado Nelson de Silva. O Governo não dá nenhuma prioridade à produção centralizada. O Governo rejeita esse debate, que é a ideia de que há 2 campos, um da microprodução e um da grande produção. Portugal precisa de micro, de média e de grande produção. Precisa de todas. Ambas têm vantagens e desvantagens. Há uma fixação do PAN que eu não entendo. Se você tiver 10 projetos e se os agregar num só, fica com um mega projeto. Sabe qual é o efeito no impacto ambiental? É menor. Sabe porquê? Porque em vez de construir 10 subestações e 10 linhas, em vez de construir 10 subestações e 10 linhas, vai construir uma única subestação e uma única linha. Ora, eu não entendo como é que o Sr. Deputado, não sei se já as populações até se queixam mais das linhas do que dos parques. E, portanto, muitas vezes, unir parques, ou fazer ao contrário, desmembrar um parque de 1 gigawatt em 10 parques de 100, ou em 100 parques de 10, não tem necessariamente uma redução de impacto ambiental, pode ter aumento. Ou não, depende. E por isso é o que faz sentido, é uma análise caso a caso. Nós temos que ver, pode haver um parque de 1 gigawatt que tem menos impacto ambiental do que 100 parques de 10 megawatts. Mas também pode acontecer o oposto. E, portanto, qual é a única maneira, é no caso concreto, ver e avaliar. É por isso que existem avaliações de impacto ambiental. Portugal, é uma fantasia achar que nós podíamos só ter painéis nos telhados. Para já, depois o Sr. Deputado tinha que explicar o que é que fazíamos à rede que existe e que ficava ociosa. É que isso era pago pelos... Se nós não utilizássemos nenhuma das subestações onde se ligam os parques grandes e puséssemos tudo nos telhados das pessoas, tínhamos que investir. Tínhamos que... Aquela rede ficava toda ociosa e continuava a ser paga. E depois não se esqueça de uma coisa, que é a pequena produção é muito boa para quem produz e para quem consome. Mas 1 megawatt de microprodução custa 1 milhão de euros. 1 megawatt de uma maior produção custa entre 400 e 500 mil euros. E, portanto, se fosse tudo... Não é assim, Sr. Deputado. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. E, portanto, se só tivesse microprodução, como não é possível, também há aquela fixa de cada consumidor ser uma ilha autossuficiente, cada casa ser autossuficiente. Há vantagens na centralização e temos um sistema nacional. E, portanto, o que é que um sistema saudável descarbonizado precisa? Precisa de muita pequena produção e não pode acusar o Governo de não apostar na pequena produção. A legislação do autoconsumo coletivo e das comunidades é deste Governo. Foi este Governo que quis legislar mais cedo que outros países exatamente para apostar. E estamos a apostar muito. E o autoconsumo está a crescer muito. E queremos que cresça mais. Não temos nenhuma fixação e opção pelo autoconsumo contra as centrais de maior dimensão. Elas são ambas necessárias. Ambas têm vantagens. E o sistema precisa das duas. E o Governo apostará nas duas. No autoconsumo. Mesmo que aposte só no autoconsumo. A grande indústria portuguesa precisa de grandes centrais. A Siderurgia Nacional não vai lá no seu consumo elétrico ocupando o seu telhado. Nem a Siderurgia Nacional, nem o setor químico português, nem as papeleiras, nem o setor do vidro, nem o setor têxtil. Ou seja, a ideia de que
podemos ser todos uma espécie de pequenos, como se a agricultura biológica fosse um modelo para tudo, em que nós, com 5 couves, 7 cenouras e 8 batatas, podemos ser autossuficientes. Não é assim, Sr. Deputado. Isto significa que eu sou contra as pequenas hortas de pequenas... Claro que não, elas são importantes e têm um papel muito importante. Agora, o debate dicotómico que o PAN tenta criar, totalmente artificial, entre de um lado as grandes centrais e do outro as pequenas centrais, como se nós tivéssemos que escolher ou uma ou outra, o Governo rejeita esse debate, porque precisamos das duas, Sr. Deputado. Precisamos de muito e, portanto, o Governo está tão empenhado na pequena produção e nas comunidades, ou mais até do que o PAN, mas reconhece também a necessidade de grandes centrais e de médias centrais. Precisamos delas todas, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, e, portanto, elas temos mesmo todas de terminar, vão para o terreno. porque vamos ter continuidade de uma outra reunião. As comunidades, eu já respondi amplamente à questão das comunidades, vamos introduzir muitas melhorias. Uma das alterações que vamos fazer é vamos definir cotas, ou seja, volumes de injeção na rede, abaixo das quais dispensa a consulta do operador de rede. Isto vai facilitar muito o arranque dos projetos. E uma coisa, Sr. Deputado, as comunidades e o autoconsumo, este plano não é para as comunidades e para o autoconsumo. Porquê? Porque as comunidades e o autoconsumo têm como grande característica custos evitados, ou seja, evitar nova rede. E, portanto, um plano para construir nova rede nunca é para satisfazer as comunidades e o autoconsumo. Aliás, é ao contrário. A proliferação de comunidades e autoconsumo foi aqui dito por vários deputados, mas o investimento aumenta a 20%. Sem autoconsumo, sem comunidades, sem hibridização dos parques existentes eólicos com solar ou solar com eólico, ou barragens com solar ou barragens com solar e eólico. Sem baterias, o investimento nas redes, em vez de crescer 20%, se calhar tinha que crescer 40%. E com a proibição que os senhores querem implementar de grandes parques, se calhar tinha que crescer ainda mais, porque tínhamos que construir tanta rede para ligar todos os microparques que os senhores consideram a suprema virtude do desenho do mercado elétrico, com o impacto ambiental. Com o impacto ambiental, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pretende, seria Teve de terminar. Muito obrigado. Terminou, desculpe, terminou. Muito obrigado. E, não, agora não é mais, já temos gente à espera, porque vamos dar continuidade à reunião que está agendada. Peço-vos desculpa, mas agora vamos para a reunião. Responder só uma coisa do plano de produção. Muito rápido. O plano de produção existe nos leilões. Ou seja, nós temos um planeamento de rede, e agora vai ser melhorado, vai ser a 10 anos, nós só conseguimos fazer agora há 2 anos porque eram as capacidades disponíveis. Agora, nós nunca podemos planear toda a produção, da mesma maneira que não podemos planear todas as padarias existentes em Portugal. O que é que temos que criar? Há a parte que é planeada pelo Governo e que o Governo controla através dos leilões. Mas é também possível o pedido de licenças privadas, de pequenos parques, de grandes parques. E isso o Governo não pode controlar. O que é que o Governo sabe? Não pode controlar. O Governo sabe que os pedidos vão ser feitos onde está a subestação. Ou seja, o que é que nós fazemos nos leilões? Nós identificamos os nós de rede onde há capacidade. E o que é que fazemos a seguir? Fazemos um raio de 10 ou 20 km onde analisamos as condicionantes ambientais e territoriais. E isso foi disponibilizado. Quando nós fizemos o leilão, vinham os nós de rede todos, com informação sobre as condicionantes florestais, ambientais, territoriais, com áreas... Isso vinha lá tudo. Isso é disponibilizado. Agora, quando um privado pede, nós não sabemos onde é que um privado se vai querer ligar. E, portanto, essa é uma dimensão que escapará sempre ao planeamento do Governo. Ou seja, o Governo o que tem de fazer a seguir é criar os mecanismos que permitem avaliar esse pedido, e se esse pedido passar nas avaliações ambientais, no licenciamento camaral, licenciá-lo. Agora, nós não conseguimos definir em todos os pontos do país onde é que haverá pedidos de projetos renováveis. Isso é muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agradeço a presença, naturalmente, e todas as explicações que acabou de dar à Comissão. E até uma próxima. Muito obrigado. Caros e caras senhores deputados e quem nos está a acompanhar via web, nós vamos recomeçar de imediato com a parte extraordinária da reunião ordinária.